eu vejo duas mulheres muito bonitas, vestidas com aquelas roupas, parece que tem bastante tecidos e do Oriente Médio. E elas estão fazendo compras ao ar livre. Parecem duas princesas, rainhas, assim. Uma vestimenta bem sofisticada para a época, com pedrarias também. Era mãe e filha, mas parece que eram irmãs de tão jovens e bonitas. E todos os lugares que elas iam, as pessoas achavam que elas eram irmãs. E principalmente a mãe ficava muito contente. Eu vejo elas voltando para a residência delas, que era muito luxuosa, uma grande entrada com muitos serviçais e com uma carruagem com várias compras. O marido não gostava que elas saíam para fazer essas compras, porque ele achava muito arriscado, porque as pessoas sabiam, né, que elas eram ricas e poderiam se aproveitar disso. Mas elas gostavam, né, de fazer as próprias compras e se expor mesmo, porque elas ficavam muito presas ali dentro, né? O convívio social era muito restrito. E ele vivia reclamando das compras que elas faziam, dos exageros. E a mãe vivia dizendo que para que acumular tanta riqueza se não era para usufruir. E esse
papo era assim, constante. Ou então, se ele queria que as esposa e a filha estivessem maltrapilhas na frente dos conhecidos, né? Das outras pessoas. Como se elas tivessem roupas antigas, né? Ela devia de ter uns 15 anos, mais ou menos. E a mãe uns quase 30. E ela estava preocupada porque logo o pai iria arranjar um pretendente. Eles já conversavam sobre isso. E ela sabia que a qualquer momento não seria surpresa ela ter um noivo. Sim. A mãe tentava dizer que ela conseguiu o melhor partido na época e que ela não gostava do pai dela. É que com o tempo ela acostumou. E que com ela não seria diferente, com certeza. O pai dela iria arranjar um excelente partido para ela. Às vezes, quando vinham parentes, né? Primas ou tias, assim. Sim. E elas se encontravam e tinham serviçais jovens que elas ficavam meio que flertando com eles, né? E a mãe não gostava de se envolver nesses flertes, mas as primas e tias, enfim, elas eram bastante assanhadas. E era divertido de certa forma, porque aí elas acabavam saindo um pouco da rotina, se divertindo um pouco. E era muito interessante porque elas reparavam em coisas que elas não reparavam no dia a dia.
E aí elas foram um tipo de um espaço que tinha, como se fosse, sei lá, um jardim na parte térrea, Sim. ao ar livre, assim, né? E aí elas estavam meio que correndo, brincando, tal. E pareciam crianças. Tipo, elas roubavam uma coisa uma da outra e ficavam passando uma para outra não pegar. Umas coisas assim nesse sentido. Quando elas se encontravam, parece que elas voltavam a ser criança. E aí ela acaba torcendo o pé. E aí todo mundo ficou preocupado, mas aí quando viu que ela não era nada grave, elas não queriam deixar de aproveitar um minuto da companhia uma da outra, porque elas vinham de longe e acabavam indo embora muito rápido. E aí então quem ficou cuidando dela foi um dos mocinhos lá, serviçais. E ele era o que mais elas ficavam falando, que ele era bonito e não sei o quê. E aí ela fica toda sem graça, né? E ela não conseguia, ela tentou caminhar, mas não conseguiu. E aí ele teve que carregar ela até a parte de dentro. E aí pintou um clima, porque os dois se olharam e se gostaram. Mas no dia seguinte, quase que ele é punido pelo pai, porque houveram fofocas, contaram que ele teve que levar ela para dentro no braço, né? E ele achou um absurdo, que ele era um homem, que ele não devia de fazer isso, que tinha que ser as mulheres, mas assim, não tinha cabimento, né? Porque nenhuma mulher iria conseguir fazer o que ele fez, né? E ele só queria ter razão, não estava pensando. Estava só preocupado com a reputação dele, de ter uma filha sendo carregada por um homem. E aí foi um escândalo, né? Dentro de casa, a mãe dizendo que não tinha nada demais o que aconteceu, ela só ela tinha se machucado brincando, né? Ninguém tinha intenção de nada, e aí ele dizendo que era muita infantilidade, responsabilidade, criticando. Então era uma vida muito reprimida que elas levavam, e quando elas tinham alguns momentos mais soltos, elas eram reprimidas também. E tudo que acontecia dentro daquela residência, né? Tinha olhos para tudo quanto é lugar. E ela sabia que, com certeza, fofocaram para ele do ocorrido.
E aí então agora ela ficava se vigiando para não percebesse que ela olhava para ele, mas ela começou a partir daquele dia a olhar para ele. E aí passa um tempinho, já não se falava mais do episódio, também ela já tinha se recuperado, ela ficou mancando por alguns dias, né? Sim. E aí foi até um tipo de um curandeiro lá, famoso, que ele era médium também. E aí ele, quando foi tratado o pé dela, né, ela não sabe se foi coincidência ou não, mas logo no dia seguinte ela estava praticamente zerada, curada. Depois de várias outras manobras que outras pessoas fizeram para tentar curar o tornozelo dela. E quando ele visitou, ele disse de forma misteriosa e ao mesmo tempo com uma pitada de sarro, como se ela sabia que ela estava apaixonada. E ele dizia que o moço também, pela energia que ele sentia, e que eles seriam uma família muito feliz. E aí ele, no final, perguntou para ela, comentou que não sabia que ela estava noiva. E deu uma risadinha e foi embora. E ela não estava noiva, né? Mas ele deve ter achado que ela devia de estar apaixonada pelo noivo que o pai dela arranjou, né? E na verdade ela estava gostando do serviçal. E aí ela entendeu que de repente ele fez uma premonição, né? Porque as pessoas diziam que ele era meio feiticeiro também. E aí agora, cada vez mais ela gostava dele. E ela não conseguia controlar isso. Ela queria, na verdade, controlar e não gostar, porque era um amor impossível. E ele era muito concentrado no trabalho. Às vezes ela passava para chamar atenção e ele nem a via, porque ele era muito concentrado. E ela tentava causar várias situações para que eles pudessem se esbarrar. E assim como ela previa, logo o pai dela anuncia para ela que ela já estava noiva. Sim.
E ela iria conhecê-lo num dia que eles combinaram, né? Que ele viria de longe para conhecer e depois voltaria para a terra dele e que ela iria casar lá na terra dele, né? E era um homem realmente, era um jovem, filho de um homem muito importante, né? Então, que tinha uma herança muito farta, né? Sim. E aí a mãe tava super animada. Na verdade, todos os parentes estavam animados, mas ela não. E aí a mãe dela tentava fazer com que ela se animasse, queria que ela estivesse mais aberta, tentava convencer ela de que ela iria se acostumar, que ela iria ter uma vida diferente e que a vida adulta é bem mais legal. E ela estava começando a ficar um pouco preocupada e porque ela não conseguia se ver se acostumando, né, com uma vida nova, ainda mais que ela gostava de uma outra pessoa e ter que dormir com uma outra pessoa que ela não gostava seria muito complicado para ela. E ela estava muito inquieta. E a mãe dela dizendo para que ela desse uma oportunidade, né, fosse aberta e tudo mais, que ela iria conhecer ele. E aí então ela orava sempre para que a mãe estivesse certa, que ela pudesse gostar do marido dela. E aí chegou no dia, parece que aconteceu um imprevisto e ele não pôde comparecer, então ela iria casar com ele sem conhecer ele. E aí então começa a aumentar mais ainda o desespero dela, né? De estar casando às cegas com alguém que ela nunca viu na vida. Era uma situação muito complicada. E a mãe já não tinha mais, então, argumentos, né, para tentar convencer ela de que poderia ser um bom início, né, de relacionamento. Pro pai era a coisa mais normal, né, tipo, que pena, né, ele não conseguiu vir antes. Mas já estava tudo certo e combinado, e quando eles combinavam não tinha como voltar atrás, porque eram muitos negócios que eram envolvidos. E aí ela um dia um dia que ela estava mal, ela aborda escondido o mocinho que ela gostava. Sim. E perguntou para ele se ele toparia fugir com ela. E aí ele foi pego totalmente de surpresa e
e ficou até chocado, estava até tremendo, né? E aí ele disse sim, mas todo tremendo e não sabia o que dizer. E aí então ela, super confiante que ele tinha topado, começa a planejar a fuga deles. E eles não podiam se falar muito, porque ali era muito vigiado por todos. Então eles trocavam poucas palavras um com o outro. Então ela, aos poucos, ela não conseguia ter uma conversa completa. Ela tinha que ir combinando as coisas picado. E ela tinha pouco tempo para fazer isso. Entre as vezes que eles se falavam, ela sentiu que ele estava inseguro, porque ele não iria conseguir dar o conforto jamais que ela tinha, né? Ele estava muito preocupado com isso, que ela não tivesse essa noção, né? Que a vida dela ia mudar completamente. E aí ela dizia para ele não falar mais nada, que ela já sabia de tudo e que ela estava disposta a deixar para trás aquela vida e ter uma vida nova. E aí então, no dia combinado para a fuga, tudo acabou dando certo, mais inclusive do que ela imaginava. E aí eles conseguiram sair tranquilamente. Ela pegou uma quantidade que ela tinha de presentes que ela ganhava do pai, né? Que era joias, essas coisas. E pegou uma das carruagens das inúmeras que eles tinham também. E ela era bastante estrategista. Ela sabia que poderia chamar muita atenção. Então ela tentou buscar as melhores trilhas, né? E porque ela ouvia muito as conversas do pai sobre trilhas seguras, né? E ele era uma pessoa também que não tinha muita experiência, porque ele só vivia ali dentro, servindo no castelo. Tipo, no castelo, né? Uhum. Na propriedade, Na né? propriedade. E aí eles foram viajando, e aí eles foram meio que primeiro preocupados em ir para um lugar onde eles não fossem reconhecidos e achados, e ao mesmo tempo seguro. Então eles ficaram meio que viajando por dias até achar um lugar que eles pudessem viver sem serem achados. Ela acaba deixando, né, uma carta para a mãe dela dizendo que ela estava bem, que ela ia viver uma vida independente, né? Que ela não iria suportar viver uma vida com alguém que ela nunca tinha visto na vida, né?
e pedindo também desculpa, né? Porque sabiam que eles só estavam fazendo aquilo porque achavam que era o melhor para ela. E que sabia que ela estava meio que fazendo uma desfeita muito, muito grande, né? E complicando até a vida do pai dela, porque tudo era negócio, né? E aí, ela então só lamentava ter que magoar a família dessa forma, né? Mas ela não poderia condenar a própria vida por causa dos negócios da família, né? Sendo que ela estava apaixonada e meio que tinha a garantia de que era um homem que ia ficar com ela e que eles iriam ter uma família, né? E aí eles aos poucos vão se conhecendo. Ela era muito mais esperta do que ele, mais inteligente, tinha bastante cultura, né? Ela era estudada. E ele era muito humilde, né? Mas ele era muito esforçado. E ele era bastante orgulhoso também. Então ele se esforçava para tentar impressionar ela. E ele era muito respeitador também. Ele não queria do tipo avançar o sinal, meio que ela que tinha que sempre tomar iniciativas sobre eles ficarem juntos. E ela percebe dessa forma então que ele era totalmente inexperiente. Eram dois jovens, ela com seus 15 anos e ele devia de ter uns 18 mais ou menos. E aí o que ela tinha, eles conseguiram comprar uma casa. Só que aí não restou mais nada. E aí ele tinha que trabalhar. Eles tiveram uma filha e ele trabalhava muito, porque ele queria dar um mínimo de conforto para ela. Apesar dela dizer que ele não precisava se matar de trabalhar, ele queria. Era como se fosse uma questão de honra para ele.
Só que ele estava sempre cansado e sempre muito irritado, então, porque ele sempre estava esgotado. Então ele não tinha muita paciência, nem com ela e nem com a filha, e isso foi afastando. E aí, conforme eles foram se afastando, ela foi perdendo o encanto por ele. E era como se às vezes ela pegava-se assim pensando que, com dúvida se ela tinha feito a escolha certa, porque se era para ser dessa forma, dela não ter a companhia dele, então era melhor que ela tivesse num puta luxo, conforto, e sem ter o marido, porque é isso que acontece com as esposas de maridos importantes. E a diferença é que ele nem era importante. E aí, aos poucos, ela meio que começa a entender um pouco mais do que a mãe dizia para ela. Principalmente vendo que a filha começava a crescer e queria muitas coisas que ela não podia dar. E que se ela fosse rica, ela podia realizar todos os sonhos da filha dela. Tinha um homem que era um comerciante que de tempos em tempos aparecia lá. E ele era muito bonito, charmoso, educado. Ele gostava muito da filha dela e sempre dava um presente para ela. E rolava um flerte, assim, porque ele achava ela muito bonita e ela também achava ele bonito, né? Mas não passava disso, né? Porque afinal ela era casada. E ele sabia disso. E ela já não tinha um marido com ela há bastante tempo, porque o marido sempre estava cansado, esgotado. Então isso fazia com que ela tivesse muito desejo por ele, né? E ela tinha pensamentos eróticos com ele. E um dia, a filha dela
tinha ido brincar com uma amiguinha e ela estava sozinha, então, na residência, e ela acaba oferecendo a ele um copo de água, e aí ele então entra dentro da residência dela, e aí os dois acabam ficando juntos, e foi muito intenso, porque os dois estavam guardando aquele desejo há anos, praticamente. Então, ele se declara a ela, dizendo que ele queria passar o resto da vida dele com ela. E ela dizendo que ele era louco e que não dava para isso acontecer, porque ela era casada e ele não queria saber, ele queria que eles ficassem juntos. E aí ela acaba ficando com ele, né, algumas vezes, e ela desejava muito ir embora com ele. Mas ela se prendia muito ao marido, como se ela não pudesse ser ingrata. Porque graças a meio que a confirmação daquele senhorzinho, né, quando ela torce o tornozelo, que ela tenha coragem de mudar de vida, né? E ela tinha uma filha maravilhosa, enfim. Tudo bem que a filha mesmo talvez nem se importasse de ir embora, de ter uma outra vida, porque com certeza esse comerciante iria oferecer uma vida melhor para elas. De tudo que ele comentava, do que ele falava, né? Mas era como se ela não pudesse trair o marido moralmente, assim, tipo uma dívida de vida, sabe? Então ela, no ultimato que ele dá, ela acaba dizendo que então era melhor ele não voltar mais, que ela não teria coragem de largar o marido. Então a filha cresce, ela acaba conhecendo um moço muito bom, que o pai dela acaba não concordando, mas ela acaba indo embora com ele mesmo assim. E porque ele não gostava do genro, então ela não acaba se separando da filha. E ela tinha uma vida muito solitária. Quando ela fica doente, porque ela fica, era uma febre que não ia embora. Ele para de trabalhar e aí ela vê que era possível então ele parar de trabalhar. Ele só não parava de trabalhar porque ele não queria. Porque ele fica cuidando dela. Só que ela acaba desencarnando e ele fica totalmente desesperado, vendo que ele
perdeu. Perdeu tudo, perdeu tempo, perdeu ela, perdeu a filha. E depois que o corpo morre, o que acontece com ela espiritualmente? O que ela faz? Para onde que ela vai? Ela vai para o plano astral superior e passa pelo processo de recuperação, de rejuvenescimento. Ela ainda estava muito triste. E ela tinha ainda muita tristeza por como a vida finalizou e se ela fez as escolhas certas. E aí mentalmente o mentor vai conversando com ela, dizendo que ela precisava agora apenas se entregar ao processo de estar ali, em paz, e que ela não precisava gastar energia pensando em como teria sido se ela tivesse feito escolhas diferentes. E que ela pensasse apenas em como ela faria nas próximas encarnações. E ela mesma chega à conclusão de que as decisões que ela deve tomar e que serão, de fato, as mais sábias decisões, são à medida que ela consegue ouvir os próprios desejos, o próprio coração. Ela ainda tinha um sentimento também muito grande de culpa como se ela tivesse sido ingrata com os pais, porque os pais queriam o melhor para ela e ela acabou simplesmente dando as costas aos pais.
E o mentor dizia que haveria tempos mais evoluídos em que uma conversa seria com certeza a melhor solução. E que uma comunicação muito bem colocada, explanada e verbalizada e expressada só não é entendida por aqueles que não querem entender, por aqueles que fingem que não entendem. Mas que sempre devemos ser fiéis aos nossos sentimentos, às nossas intuições e desejos. E quanto mais isso for claro na comunicação, mais fácil fica do outro lado compreender as suas necessidades. E ela determina que nas próximas encarnações ela decidiria escolher pela própria felicidade. Ela não queria mais sentir culpa naquela encarnação. Ela já carregava a culpa de dar as costas para os pais, não conseguiria aguentar carregar também a culpa de dar as costas para o marido, mesmo já não gostando mais dele. E o mentor encorajava ela, que ela tinha que realmente sempre lutar pela felicidade. E que cada um faz as suas escolhas. E deve ter força e coragem para aceitar suas escolhas e também as escolhas dos outros e respeitar. E ela sentia um aperto no coração, lembrando da filha que se afastou. E ela pensava que se talvez tivesse ido embora com aquele novo amor, ela poderia ter tido muito mais tempo de convivência com a filha. E às vezes ela se colocava num sentimento de autopunição e ao mesmo tempo de depreciação, autodepreciação pelas escolhas que ela fez nessa vida, como se ela tivesse sido fracassada. E o mentor dizia que ela jamais deveria se sentir fracassada e que ela jamais deveria se diminuir, pois não existem escolhas erradas, existem escolhas. E todas as escolhas levam a um resultado feliz ou a um aprendizado novo. E às vezes é necessário que o
o aprendizado seja mais doloroso, para que ele seja um aprendizado permanente. E que dê forças para no futuro fazer diferente. Eu vejo agora a energia do mentor tomando o corpo dela, espiritual, como se fosse um abraço. Sim. Era como se fosse um abraço de um pai para uma filha, dando força para ela, dizendo que ela era vencedora. Independente dela se sentir vencedora, ela era sim uma vencedora. E que ela deveria trabalhar esse sentimento de ser vencedora. Principalmente pela coragem. Que uma das coisas mais importantes que ela teve naquela encarnação e que é uma das coisas mais desafiadoras para um ser humano é ter o desapego. O desapego familiar e o desapego material. E que independente de qualquer outra escolha que ela tenha feito, ou os resultados dessa escolha, naquela encarnação ela já foi muito vencedora por esses dois princípios. Atitude. Por essas duas atitudes valiosas para um espírito que está encarnado. E aí nesse momento ela era como se ele tivesse jogado uma luz, dado uma lucidez para ela que ela nunca tinha pensado. E aí assim, o corpo dela espiritual se enche de luz, como se fosse uma estrela muito brilhante. Porque ela consegue se reconhecer agora. Reconhecer o valor dela. Que antes não tinha. E ele dizia que nada adiantava ele ou qualquer outro ser ou pessoa dar o valor a ela se ela não se dá o valor. Se ela não entende o próprio valor. E agora ela entendia. E ela foi ficando por lá. Ok. Mentalmente vamos agradecendo a mentoria espiritual da Adriana, a nossa mentoria espiritual também e toda a egrégora da psicoterapia reencarnacionista no mundo espiritual,
aos amigos espirituais dos planos superiores que aqui também se fazem presentes espiritualmente, amparando, nos protegendo e permitindo todos juntos a essa oportunidade de acessar mais esta encarnação passada da Adriana, pelas informações, os conhecimentos, aprendizados aqui impressos nessa experiência de hoje. Fica aqui a nossa gratidão.